Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje nós vamos falar sobre segurança pública. Vamos desmistificar os desafios e soluções com duas grandes pessoas, Dr. Oliva Neve e Ivo, que é presidente do Conselho do Iririú, Saguaçu e América. Sejam bem-vindos. Obrigado aí por aceitarem o convite. Eu vou começar a falar com o Oliva aqui, para apresentar esse currículo nobre do Oliva, né? Que ele é uma grande pessoa, com uma grande história, né, Oliva? Já é advogado, corretor de imóveis também, né, Sim. Oliva? É professor de karatê, me corrija se eu estiver errado, é isso, né? Defesa pessoal. Defesa pessoal. Que mais? Me ajuda o seu currículo? Contador, perito contábil. Contador, perito contábil, presidente de Rotary, né? Já foi governador assistente. Também na OAB também participo de algumas comissões lá. Resumindo, um cara envolvido e preocupado com o próximo, né? Eu acho que dá para resumir a sua trajetória sobre isso, né, Oliva? Sim. Durante essa minha caminhada aí, né? Eu já vou para 78 anos em dezembro. Um jovem. Um guri ainda. E daí, ontem até eu estava conversando com um cliente, né? Uhum. Aí ele disse, a minha mãe tá velhinha já, tá com 74 anos. Aí eu disse, ela tá novinha ainda. E é assunto sobre PASEP, né, do Banco do Brasil. Sim. Aí ela é viúva de um ex-funcionário do Banco do Brasil e agora tem esse novo nicho de mercado aí, né, para buscar a correção monetária do PASEP. E daí eu estranhei, a minha mãe tá velhinha. Mas, enfim... Mas você sabe que meu avô, ele falava assim, né? O meu avô só tinha meu pai como filho, né? Ele falava assim, o duro é ter que ficar andando com com um filho idoso do meu lado, né? Falando do meu pai. Eu sempre brinco, né? Que eu já sou bisavô também, né? Sim. Daí eu sempre digo que a melhor coisa que tem de ser bisavô é dormir com a bisavó, né? É verdade. Todo mundo quer dormir com a bisavó, né? Então, e você consegue. Bem interessante. Sim. Então, Gabriel, eu quero dizer que é muito gratificante de poder vir aqui conversar com você, também com o Ivo, né? Uhum. E você transmitir um pouco da experiência que a gente tem nessa área e a vivência, né? Que também que eu moro ali 48 anos na Rua Jerônimo Coelho, desde 1976, uma coisa assim, 77. Já até a gente esquece. E daí eu peguei toda aquela evolução, né? Do centro, da violência. Do auge à baixa, da baixa ao auge, né? A gente era feliz e não sabia, né, naquela época lá. E para começar essa provocação que a gente vai entrar aí, né, sobre cidades, sobre os locais, Ivo, né, tá aí à frente aí do Conselho do Iririú, né, Saguaçu e América. Que desafio, hein? Não basta um bairro, tem que pegar 3 de uma vez só. E ainda a gente tava falando aqui, o doutor Oliva falou, podia pegar o centro também, né? Eu falei, meu Deus do céu. Tudo bem, Ivo? Bom dia, Carrara, tudo bom? Bom dia, doutor Oliva, tudo bom? Então, um prazer estar aqui. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quando o pessoal vai ver. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos lá. Então, um prazer estar aqui, né, conversando hoje com o Carrara, né, com o Oliva, falar um pouco sobre segurança pública, que hoje justamente é um problema de todos. Então, meu nome é Ivo Lindolfo, estou presidente do Conseg Iririú, Saguaçu e América, né? Justamente entrei dentro do Conseg para a gente poder achar uma solução em conjunto, né? Que hoje justamente a segurança pública está complicada. E não é problema da Força de Segurança, que a Força de Segurança vem fazendo um ótimo trabalho. Tanto é que a Santa Catarina está em primeiro lugar, né, dentro de segurança pública. Mas a gente sabe que nós temos um gargalo que está crescendo, né? Que justamente sobre moradores de rua, que está crescendo bastante hoje,
né? Justamente hoje, até falar um pouco sobre o CONSEG, né? O que é o CONSEG? O CONSEG é o Conselho Comunitário de Segurança, né? Que é um grupo de pessoas da mesma comunidade que se reúne para discutir, analisar, planejar e acompanhar soluções e seus problemas de segurança, assim como estreitar laços, né? E atendimento, cooperação, né? Com problemas em comuns. Então, sempre está junto ali Polícia Militar, a Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Científica, Bombeiro Militar, né? Então, esse é um conjunto, uma união de forças para o bem comum de todos. Então, hoje, até justamente o Oliva aqui estava falando, pô, Centro, até nós temos hoje 11 CONSEGs ativos. Então, nós temos o CONSEG 012, que é de Pirabiraba, 014, Anita Garibaldi e Morro do Meio, 015, Ademar Garcia, 017, Vila Nova, 019, Iridiúça, Iguaçu e América, 020, Aventureiro Jardim Iridiú, esse a gente está ativando novamente, né? 021, Centro e Bucarém, 022, Boa Vista, 098, Costa e Silva, 314, Bom Retiro, Glória e Atiradores, 333, e 348, Comás e Espinheiro. E, se eu não me engano, também está sendo ativado o CONSEG do Floresta, né? Então, por isso que é importante o CONSEG, né, para a gente poder estar trabalhando junto com a Força de Segurança, né? Eu acho que o Conselho de Segurança ele veio muito desse apelo comunitário, né? A gente tinha, em São Paulo, eu lembro disso, na década de 60, 70, tinha o fiscal do bairro, né? Tinha o fiscal da quadra, né? O inspetor, né? Inspetor de quadra. E aí acabou saindo essa figura, né? E eu acho que o conselho ele vem muito para isso, né? Esses conselhos de bairro, né? Vem para trazer a demanda, a dor do bairro, né? Então você está falando ali que você é um morador do centro, né? Um cara que viu um centro pujante, um centro, né, cheio de expectativa, e daqui a pouco você começa a ver uma enxurrada. Você falou de, pô, o conselho do centro pega o Bucarém. Falei, meu Deus do céu, coitado, né? Porque só o Bucarém já é um peso, né? Porque a gente sofreu uma invasão aí de morador de rua, assim, muito pesado. A gente vê alguns municípios fazendo alguns movimentos, outros não fazendo, mas que a enxurrada de morador de rua está acontecendo, né? Para mim, assim, um dos melhores exemplos foi o que aconteceu em São Paulo, né? Está conseguindo se diminuir bastante morador de rua da região central. Fui lá em São Paulo, assim, fiquei espantado positivamente pelo que eu vi. O resultado é um só, presença do Estado no local. Esse é o resumo. Então, quando o Estado ele se faz presente, cria a lei, né, a gente consegue facilitar. Conte um pouco aí das dores, Oliva, e daí depois a gente passa por... Até justamente, Gabriel, sobre essa parte de São Paulo, até eu tinha conversado um pouquinho com o secretário de Segurança do DERIT, conversei pela internet ali, né? Que ali até foi um ponto importante, vamos botar assim, no ramo imobiliário, onde que vocês também atuam ali, né? Então, ali eles constataram que dentro daquela rede, o próprio comércio ali, o próprio tráfico, estava fazendo uma lavagem de dinheiro, né? Que aqueles comércios que estavam ali era justamente para vender, né? Então onde estava acontecendo exatamente isso. Eles forçavam uma leva de morador de rua para acabar com o comércio do cara. Aí eles compravam o comércio da pessoa para tornar aquilo uma lavagem de dinheiro. Então olha o ponto que a gente chegou, né? E daí a gente fala assim, poxa, a gente tem que cuidar para que na nossa cidade não aconteça a mesma coisa. Porque o comerciante do centro, daqui a pouco ele vai embora. E quem que vai estar no local dele? Essa é a pergunta, né? Vocês estão vendo a quantidade dessa invasão que está vindo aqui para Santa Catarina novamente? Vocês vão ver agora para o ano que vem. O pessoal do MST. Mas, Gabriel, eu tenho um companheiro de Rotary que mora perto do restaurante comunitário ali no Bucarém. Nossa Senhora. Então ele tem reclamado muito a questão Ele tem uma filha adolescente, né? E tem um menino um pouquinho mais novo. Ela não pode mais sair na rua sozinha para ir para a aula. Ele tem que levar agora, porque tem aquele pessoal que fica ali
né, assim, próximo ao restaurante, né? E fazem brincadeira, fazem abusos, assim, tem que cuidar muito, né? Então, isso aí atrai muito essas pessoas carentes, né? E que tem muito malandro no meio ali, né? Sim. E assim, né, Olívio, eu queria dar uma perspectiva, né? Porque você é um cara que trabalha com comunitário há muito tempo, né? Então, assim, é um cara que tem um olhar sobre o próximo muito forte, né? O seu olhar. Porque quando a gente, às vezes, fala sobre morador de rua, às vezes as pessoas acham que a gente não tem o olhar ou a preocupação com o próximo. E ao contrário, a gente tem a preocupação com o próximo, né? Eu vou dar o meu ponto de vista, né? Eu gostaria de que você desse. Mas hoje eu vejo que o morador de rua se tornou uma profissão, brincadeiras à parte, né? A pessoa entende que é muito melhor ele ser morador de rua do que ele trabalhar. Essa é a figura que eu estou vendo hoje. Eu tenho muita experiência ali no centro ali de conviver com essas pessoas ali, né? A gente faz a política da boa vizinhança, né? Não cria problema com eles. A gente procura atender, respeitar e tudo mais, né? Mas de vez em quando a gente tem que dar uma endurecida, sabe? Exatamente. Esses dias aí um cara atravessou a rua, eu estava ali na frente, no quintal ali, atravessou a rua e daí eu fiquei observando o cara, né? E aí ele atravessou a rua, ficou me olhando e disse, o que é? O que está olhando aí? Aí ele levantou o tornozelo e mostrou assim, ó, a tornozeleira eletrônica, batendo assim na tornozeleira como querendo dizer que... É um prêmio, para mostrar... Wi-Fi. Para mostrar que ele é bravo. Que tem problema com a justiça e tal, né? Quer dizer, um negócio que, teoricamente, teria que ser uma vergonha para a pessoa, né? Ela usa, é um status para ele, né? Para eles ali. Eu vou aproveitar seu gancho aqui, seu Oliva, até justamente sobre moradores de rua. Foi um fato que aconteceu aqui em Joinville. Aí foi recente. A filha de uma menina que estuda aqui na Faculdade Católica, né? Até ela me ligou. Pô, Ivo, tentaram agarrar minha filha, que ela trabalha aqui no centro. Tinha 16 anos a menina. Por sorte, nós temos anjos, que a hora que ele agarrou, ela berrou, então apareceu gente ali, acabou, né, e o rapaz fugiu. Mas nessa dele fugir, ele deixou cair um documento, que era uma cópia da identidade dele, tal de Matheus, né? E aí, que ele vendia aquele alfajor, né? Aí ele perguntou se eu conhecia, né, sabia o endereço desse pessoal. Conversei com o Rodrigo aqui da Abordagem Social, aí ele passou o contato lá do Paraná. Consegui conversar com o pastor Marcos. E quando eu falei da situação, ele já falou, Matheus, o nome dele? Eu falei, olha, não sei, deixa eu confirmar, mas justamente era Matheus. E aí o pastor falou, olha, essa é uma pessoa problemática, que estava aqui, então a gente ajudou ele já teve problema próprio ele mesmo, né, que já furtou situações do próprio pastor, e vou passar o contato da mãe dele. Conversei com a mãe dele. Uma pessoa humilde, a mãe dele tem a medida protetiva contra o próprio filho, ela mora em Curitiba, ela já pagou 3 vezes uma casa para esse acolhimento, né? Então hoje ela está meio que não está morando na casa dela, pela própria segurança, está morando no próprio trabalho dela, né? E até justamente daí eu sei que ele estava aqui no centro. Aí ela passou porque ele estava ficando aqui próximo da rodoviária. Então até eu tinha conversado, né, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, para a gente tentar, né, segurar ele. Mas como eles falaram, a gente vai conseguir segurar até 24 horas, né, e depois vai ter que internar. Mas hoje a gente não tem uma situação de internação compulsória. Até eu fui ver, não tinha, né, para você fazer essa internação compulsória, se não me engano, acho que são 12 vagas, acho que é um ponto importante que a gente precisa depois trabalhar junto com o pessoal da saúde, né? Que hoje, para você internar uma pessoa dessa, é R$3.000 por mês. Aí você tem condição de... Mas deixa eu pegar um gancho também no teu... Sim. Eu represento a OAB na Comissão de Políticas Antidrogas, o COMAD, no município aqui. Então eu tenho
oportunidade de participar em algumas vistorias, porque eu faço parte da diretoria desse Comad, como o segundo secretário, desde 2023. E daí, todo mês tem uma visita numa casa terapêutica, ou residência terapêutica, onde tem pessoas, usuários, né, de drogas que estão lá para poder se tratar, né? Então, o Comad vai lá para verificar. Eu, como advogado, vou e verifico o estatuto, o regimento interno, a documentação, vamos dizer assim. Faz uma diligência. E o pessoal da vigilância sanitária que vai junto, verifica a questão da cozinha, os alimentos, né, se estão em ordem, as dependências, banheiro, tudo isso aí, essa parte, eles fiscalizam. E nós vamos vendo a parte documental. Então, eu tenho visto, assim, que tem algumas casas terapêuticas, não vou citar o nome, mas eles têm agora um convênio com a prefeitura que eles colocam colchonetes numa sala grande. Então, nessa que eu fui ver, tinha em torno de 50 colchonetes para abrigar à noite esse pessoal de rua. Certo. Então, o ônibus passa, parece que é uma empresa chamada Coletur, coleta o pessoal e leva para lá. Lá eles recebem um colchonete, um cobertorzinho, um travesseiro, um cafezinho quente, né? E passam a noite lá. E depois de manhã tem um café da manhã. Depois vem um ônibus e leva para o centro de novo. Aí, toda noite assim, durante esses dias frios aí, essas noites frias. Mas então, essa comunidade ali recebe um valor da prefeitura para fazer esse atendimento. Que eu acho errado, né? Não sei. Mas isso é só no dia de frio, só né? falta dar bombom. É que, na verdade, a gente não está... A grande questionamento é assim, ó. A gente não está resolvendo o problema. Nós estamos... como é que é? Acobertando o problema. É a mesma coisa que pegar a sujeira e jogar para debaixo do tapete. Né? Então, assim, a pergunta é por que esse cara está na rua? Né? E o que nós, como comunidade, como sociedade, podemos fazer para tirar esse cara? Mas eles têm, a prefeitura tem uma equipe de abordagem. Já viu isso aí, né? Sim, isso, a MIG, né? Vai a guarda municipal, vai o pessoal da abordagem. Sim. Mas assim, como é que funciona hoje? Que se a gente for avaliar, nosso grande problema é a própria lei. A lei não permite você recolher, né? Não é recolher, mas digamos assim, você não pode tirar aquela pessoa da rua. Se ele estiver, até foi aprovado agora uma lei, se não me engano, foi recente, agora essa semana, se você estiver obstruindo a sua passagem do comércio, né? Então você possa estar, mas uma lei que não vai resolver o problema, não é? Então, por quê? Até justamente eu tinha comentado com o Gabriel Carrara, hoje o pessoal está batendo muito sobre PSR de saúde, que justamente é o que você está falando, né? Mas a gente não está vendo a parte econômica, da parte do comércio, né? Que é justamente assim, aí você fala, por que esse pessoal está na rua? Pela facilidade. Hoje compensa mais você ficar na rua do que trabalhar. Pela estatística, se não me engano, acho que são 94 milhões hoje que recebem benefício. Se não me engano, acho que são 53 milhões que recebe o Bolsa Família. Isso foi uma crescente que agora, né? Então, hoje, né, outra vez conversando com o delegado Rossi, cara, uma pessoa no sinaleiro ganha média de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. Aí você ganha mais o seu auxílio. Você vai no restaurante e você ganha um café. Você ganha um almoço. Então... Tem um local para dormir. Então, assim, né? Aí, aquele sentido, você, como o nosso amigo Oliva falou, o ônibus vem, leva a pessoa para tomar um café, para ter um almoço, para ter uma janta. E aquele trabalhador, pai de família, que às vezes tem que vender a janta, vender o almoço para tentar uma janta e sabe lá se vai conseguir a janta. Então, nós temos aquela inversão de valores, né, que hoje não é que a gente tem que passar a mão na cabeça. Até justamente tivemos agora, participei aqui no Salão de Imóvel, né, e aí tinha o pessoal do Sebrae.
Até eu conversei, né, com a menina do Sebrae, que é aquele sentido, a gente tem que, aquele famoso, dar o peixe, dar a vara, ensinar a pescar, meu amigo, agora é com você. Que aquele sentido, assim, o auxílio deveria ser questão de mais ou menos 1 ano. Tem a Comac, que tem treinamento gratuito, né? Tem o Sebrae, que você tem treinamento gratuito, a gente vai te dar o andamento. Tanto é que, se eu não me engano, tá? Eu acho que hoje em Joinville tem a média entre 4.000 a 5.000 vagas de emprego. Mas as pessoas não querem trabalhar. Não querem trabalhar pelo benefício. Aí é aquele sentido. Você vai trabalhar pelo um salário, digamos assim, 1.500 a 1.800. E hoje a gente já está no universo de mais ou menos 2.000 moradores de rua. Exatamente. Aí vamos botar assim, o aluguel teve uma crescente significativa aqui em Joinville. Então, o salário de um CLT, como se diz, não consegue, né, se manter. Mas o problema é que as pessoas não entendem que hoje o problema maior é o próprio o imposto que a gente paga. Né? Vamos botar assim, um funcionário aqui do Gabriel, se o funcionário, né, custa média de R$3.000, mas na verdade ele vai estar pagando entre 5.000 e pouco, se você pagar todos os impostos. Né? Vamos botar Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que é 8%, né, que você paga de imposto. Então, automaticamente... E até o café vai aumentar. Não precisa muito, né? Que o nosso vizinho aqui, o Paraguai, 5% líquido de imposto, né? Onde o pessoal está indo. Não tem outros jabuti, né? Porque no Brasil a gente não sabe o quanto que a gente paga de imposto. Esse é o resumo, né? Eu não posso chegar e falar para a pessoa, não, você vai pagar 15%. Não é 15%, eu pago 15% na jurídica, eu pago mais 30% na física, aí quando eu compro eu estou pagando imposto também. Cara, se for somar, o nosso nível de imposto ele é muito alto, né? Exatamente. Porque ele é imposto sobre... E agora que a gente teve a reforma tributária, que teoricamente era para vir para simplificar, ele veio só para aumentar imposto, né? Basicamente é isso. Ele vai simplificar, mas ele vai aumentar imposto. E de uma forma muito grande, né? Então, é preocupante o Brasil dos próximos anos, essa é a frase. E até justamente, né, só pontuando aqui novamente, sobre moradores de rua, em Florianópolis até é bacana, né, ontem, CDL, Ministério Público, e junto com o CONSEG, né, o presidente lá do CONSEG de Florianópolis, então, eles estão fazendo essa união de forças para tentar achar algumas soluções, né? Justamente assim, dar treinamento, na parte social de moradores de rua. Que a gente sabe que nós temos moradores de rua que justamente teve uma situação onde que você consegue resgatar aquela pessoa. Perfeito. Né? Você dá um treinamento, você dá um suporte para ele, ele vai conseguir voltar. Mas a gente sabe que nós temos aquela pessoa que não tem mais jeito. É esse que é o grande problema que nós temos hoje. Né, que hoje, vamos botar assim, a segurança pública. A força de segurança, se a gente for avaliar assim no grosso modo, é um saca-gelo. Nós tivemos a reunião agora aqui do Ademar Garcia, aí o sargento lá comentando, a gente prendeu uma pessoa que estava furtando uma moto, levou para a delegacia, a pessoa ficava lá quase 3 horas, o rapaz saiu antes do que o policial, tiveram que prender o cara um pouco mais na frente, que já estava com uma TV nas costas. Meu Deus. Então, é difícil, né? Por isso que, né, hoje... Isso me lembra um evento que teve ali na minha rua, uns anos atrás. Eu fui guardar o carro à noite, 8 horas da noite, por aí, e eu vi que na rua ali, 2 caras estavam assaltando um jovem. E daí eu abri o porta-mala do carro, peguei o tonfa, né? Eu sou instrutor de tonfa também. Fui lá e eu bati nos dois, né? Bati nos dois. Entrei batendo já. Aí, nisso, coincidentemente, chegou 2 PM de bicicleta, naqueles de bike. Aí já enquadraram os 2 ali no muro e tal, revistaram e tal. Aí o policial veio para cima de mim e disse: que esse tonfa aí que o senhor aí? Disse: não, eu sou instrutor de tonfa na S2 e tal. Aí a minha esposa levou o tonfa lá para dentro. Aí queriam que eu fosse junto lá na delegacia para fazer a queixa junto com o rapaz. Aí disse: não vou porque eu vou levar ele no hospital para fazer o cura. Porque machucaram o rapaz tudo no braço, na cabeça, rasgaram a camiseta.
Eles queriam roubar o tênis dele. Uhum. E daí eu combinei com os policiais aí que eu ia levar ele para fazer os curativos Uhum. e depois ia levar na delegacia. Uhum. E assim eu fiz, né? Dei uma camiseta para ele usar, porque a dele estava rasgada. Levei lá na Unimed, ele tinha um plano da Unimed, o rapaz, a família, né? Sim. Lá pelas 10 horas, eu levei ele na delegacia ali no Boa Vista. E quando nós chegamos, aí na conversa com o rapaz, ele disse, pois me levaram ainda, roubaram R$5 que eu tinha no bolso. Aí chegamos lá na delegacia, os dois estavam saindo, já estavam sendo liberados. Aí a delegada falou, doutor, eu tenho que liberar porque são de menor, e o senhor não veio aqui fazer ocorrência e tal. Disse, não, mas nós estamos chegando agora, porque eu fui levar ele para fazer o curativo e tal. Uhum. E daí, em resumo, foram embora. Isso aí que houve um flagrante ali, né? Eram de menor, os dois, e foram liberados, né? E ainda bem que eu consegui salvar o rapaz ali da agressão. Podia ter sido até pior, né? Eu acho, assim, não sei se você concorda comigo, doutor Oliva, eu acho que quando foi criada a famosa audiência de custódia, eu acho que era uma ideia muito boa, mas que na prática virou péssima, né? Porque nos Estados Unidos você tem audiência de custódia, mas o peso da lei é bem diferente do que a gente vê aqui, né? A audiência de custódia aqui no Brasil, eu vi que foi uma forma de não levar o cara preso, né? Mais ou menos assim, tá cheio a prisão, né? Vamos tentar de qualquer forma liberar para não levar mais gente. É o que a gente vê, né? Que é o que acontece. Você vê a pessoa sendo liberada, sendo que na prática ela teria que estar presa. Exatamente. Até justamente, né, o próprio Ministério Público, vamos botar na segurança nos estádios. O Ministério Público hoje está fazendo uma campanha paz nos estádios. E até justamente foi feito na semana passada, o Ministério Público, junto com a Força de Segurança, o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Né? Então, eles estão vendo ali que o TAC foi feito, né, uma lei que é 2008, então, como o Ministério Público falou, em 2008 a lei funcionava. Em 2025, a lei não funciona, então precisa ter um ajuste. Né? Então, esse é um ponto que a gente precisa fazer uma atualização em algumas leis, né, que a gente possa estar melhorando, né, que hoje, se a gente for avaliar nosso problema maior que nós temos dentro da segurança pública, né, são as leis de ferro velho, que fica aberto 24 horas, e também o conveniência, que fica aberto 24 horas, que é uma lei de 2012. Então, a gente está provocando essa mudança, né? Então, junto com o Ministério Público, Força de Segurança, que a gente tem que pensar de que forma, como nós, sociedade, podemos ajudar a Polícia Militar a poder nos ajudar. Que a Polícia Militar está conseguindo nos ajudar, de certa forma sim e não. É aquele sentido, a Polícia Militar faz, mas a Justiça desfaz. Aí as pessoas entendem que, mas a polícia não está fazendo nada. E pelo contrário. Tanto é que, antes da passagem do comando para o Coronel Cota, eu tinha conversado com o Coronel Resdorf, até justamente sobre essa parte de moradores de rua, que hoje justamente assim, como o caminhão de lixo passa pela madrugada, acaba ficando aqueles lixo né, principalmente em restaurante, em panificadora. Então o pessoal vai ali, às vezes pegar latinha, às vezes pegar às vezes até comida. Só que eles não abrem aquele pacote de lixo ali e depois fecham. Não, ele faz deixa aquela... Vou fazer uma pausa, contar uma história. Eu tive um investidor, amigo meu, ele comprou um hotel lá em São José, do lado de Floripa ali. Um hotel logo bem na divisa, ali entre Floripa e São José. E daí ele, chegando no hotel, cara, a lixeira era 2 portinhas assim, grandes assim, né, porque o hotel produz. Nossa, tudo sujo. Ele chegou bravo e falou para os funcionários, vocês não mantêm aquilo lá limpo, ali é a entrada do hotel. Daí ele falou assim, daí o pessoal falou, não, é o pessoal que vai pegar coisa que vai lá e rasga. Ele falou, então tá bom. Faz a limpeza lá e o dia que vocês for pôr o lixo, vocês me avisam.
Aí ele ficou monitorando para saber mais ou menos o horário que os caras vinham. Ele entrou, ele ficou dentro da lixeira, dentro do armarinho. A hora que o cara abriu, ele entregou a vassoura. Ele falou, você pode, eu vou continuar deixando aberto. Você pode vir aqui, tirar as latinhas, tudo certo. Mas se eu encontrar um dia sujo isso aqui, eu vou trancar e eu só abro a hora que o caminhão de lixo passar. E aí deu certo. Daí o pessoal, ele via pelas câmeras, os caras vinham e tal, que ele deixava a vassoura lá, eles terminavam de fazer, varriam, tinha um saquinho que ele deixava, se rasgasse muito, eles iam lá, punham no saquinho, só para... É que eu lembrei que você contou aí. Sim. Então daí onde que eu fui conversar com o Coronel Resorfer, ele falou, Ivo, vocês estão batendo na porta errada. E eu entendi o que ele quis dizer. A porta errada, em que sentido? A Polícia Militar está fazendo? A Polícia Militar vai trabalhar dentro do que a lei fala. Se a lei fala que é para a direita, vai para a direita. Se a lei fala que é para a esquerda, vai para a esquerda. Então nós temos que ver como. Quem pode mudar as leis hoje? São os vereadores, prefeitos, deputados, senadores, né, que eu acho que é um ponto importante, né, até, né, ano que vem tem eleição, a gente tem que ver quem realmente vai estar representando, né, para a gente poder, né, tentar fazer uma mudança aí, porque dentro da segunda-feira, né, que vai ter sobre o 5º Constitucional. Depende da pessoa que vai estar ali, ele vai ajudar a mudar essas leis ou não, né? Tanto que o próprio Ministério Público em si, ele está entendendo que a gente precisa fazer uma revisão de leis. Eu acho que o Brasil, eu acho que o que mais tem leis no Brasil, que às vezes as leis não funcionam. Por falta de lei não é, né? Não é. E o problema às vezes não é falta nem do cumprimento, né? É a falta que às vezes a própria força de segurança não tem, às vezes, não é que não tem a capacidade, mas é que a força de segurança faz, né? Mas ali na frente a pessoa já está na rua novamente. Até justamente, né? Esse é um ponto, né? Vamos botar assim, não consegue. Consegue, são pessoas, né, que a gente está, né, voluntários para a gente poder estar ajudando, né, junto com a força de segurança. E a gente sabe que a pessoa vem buscar um apoio, a Polícia Militar que está ali presente vai ajudar. Então vem a primeira vez, a Polícia Militar vai ajudar, vem a segunda vez, a Polícia Militar vai ajudar. A terceira vez, mas a Polícia Militar não resolve, porque o cara está na rua novamente pela terceira vez, aí ele não vem mais. Mas hoje nós temos assim, se a pessoa não quer, digamos, uma denúncia anônima, né? Nós temos a urna dos Consegues, né, que fica em alguns comércios, nós temos também o aplicativo PMSC Cidadão, que você pode também estar baixando, e aqui, né, você você pode fazer aqui o próprio... Tem o botão de denúncias, né? Denúncias, você pode fazer também o próprio BO, boletim de ocorrência. Então, aqui o PMC Cidadão tem vários, né? Até justamente nós temos também, depois passar para você, o Bike Registra, né? Até passar para os condomínios, né? Que hoje nós temos bastante furtos de bicicletas, né? Até justamente foi um ponto que eu entrei... Você sabe que essa história de furto de bicicleta me lembra a minha chegada em Joinville. Eu fui tirar minha certidão na delegacia da Polícia Civil, isso há tempo, né? Não se tirava pela internet, tinha que ir na delegacia tirar, né? Porque eu ia dar aula na escola, então você precisava tirar a certidão para mim virar instrutor pela Polícia Federal, né? Então tirava a certidão e levava lá. Daí eu estava naquela delegacia que é bem perto ali da Polícia Federal, aqui no Boa Vista, ali, perto da UBL. E aí eu estava lá pedindo a certidão pro cara, e nisso chegou um cidadão. Tinha sido furtada a bicicleta dele. E daí o policial falou, não adianta fazer boletim de ocorrência, porque isso não vai dar em nada. E eu lá quieto no meu canto, tentando, falei, tô chegando novo, melhor eu não interferir, né? Mas aquilo foi subindo, e o cara, não precisa dele, não, mas eu queria fazer o boletim. Não, para que se fazer o boletim? Ninguém vai investigar isso daí e tal. Eu não me aguentei. Eu olhei pro cidadão e falei, você quer fazer o boletim de ocorrência? Ele, eu quero. Eu falei, por favor, policial, o cidadão quer fazer o boletim de ocorrência.
Não pode ser negado o desejo dele. Se vai ser feita a investigação ou não, aí já não é um problema nosso como cidadão. Aí é um problema de Estado que tem que ser resolvido. Mas o boletim de ocorrência não pode ser negado ao cidadão. E, por sinal, eu acho que é um erro do seu pensamento achar que não vai servir para nada. Porque mesmo que a investigação não consiga achar, não dê problema, vai para a estatística. Porque se você não fizer o boletim de ocorrência, o governador ele vai olhar para Joinville e vai falar: não existe problema de furto de bicicleta em Joinville, porque não tem boletim de ocorrência, não tem estatística, eu não preciso melhorar o efetivo, não preciso melhorar a quantidade de policiamento, não preciso melhorar a estrutura, porque está tudo bem. Então, o boletim de ocorrência ele é o termômetro para o gestor público entender que está tendo problema lá. Então, é importantíssimo fazer boletim de ocorrência de tudo. Aconteceu um furto, o cara vai lá e faz. Porque daí eu vou olhar, porra, o bairro Iririú, o índice está aumentando bastante. Opa! Então eu tenho que me preocupar. Se as pessoas começam a se inibir de não fazer boletim de ocorrência, a segurança... Eu lembro que meus avós moravam lá em Campinas, num bairro... que ele foi um bairro planejado na década de 70, residencial. Só teve um pequeno problema. Do lado dele se criou uma comunidade. Bem, resumo é o seguinte: todas as casas ali já tinham sido assaltadas no mínimo 3, 4 vezes. E aí, quando eu conversei com meu avô, eu falei: meu avô, entendeu por que que... E eu não via policiamento passando na rua. Não via, nunca vi um policiamento. E aí eu fui lá conversar com o comandante. Então o comandante falou: pois é, mas não existe nenhum boletim de ocorrência feito pelas pessoas. Porque a grande maioria que morava lá era um comerciante autônomo. Então o cara tinha medo de fazer boletim porque ia declarar o que tinha sido roubado. E aí tinha preocupação com imposto de renda e tudo mais. Então eles não faziam. Então, estatisticamente, era um bairro seguro. Se você olhasse a estatística, era um bairro super seguro. E não era verdade. Todos os imóveis ali. E aí eu fui fazer um trabalho de convencimento das pessoas de falar: eu preciso que vocês comecem a fazer boletim. Porque a gente não pode cobrar da segurança pública algo que ela não está conseguindo enxergar. Exatamente. Então, essa é a responsabilidade do cidadão, né? Quando você põe o cidadão à frente. Porque às vezes o cara fala: não tem policiamento, não faz. Cara, mas você está registrando que está tendo problema? Não. Então, se não está registrando, para o Estado está tudo correto, está tudo bem. Exatamente. Até justamente, né, esse é um ponto que nós temos a rede de vizinhos e o comércio seguro, que é junto com a Força de Segurança, com a Polícia Militar, né? Até teve uma situação aqui na rua Tibúrcios, onde que a pessoa estava trabalhando e ela foi, por coincidência, monitorar o seu imóvel. E ela viu que tinha 2 pessoas, né, tipo de suspeito olhando para o imóvel dela. E ela colocou no grupo da rede de vizinhos. E aí eu coloquei, pode ser uma coincidência ou a pessoa está olhando, né? Digamos assim, você está trabalhando. Então, a pessoa trabalha de tal hora, então essa casa aqui está disponível para poder adentrar depois, né? Só que por isso que a rede de vizinhos, comércio seguro, ele funciona, mas a partir do momento que outras ruas também estão juntos, né? Para ter essa ação em conjunto, né? É aquele sentido de eu cuido do Gabriel, o Gabriel cuida do Oliva, e assim um cuida do outro. Então a pessoa está trabalhando, os vizinhos, como estão juntos na rede de vizinhos, não, ficar de olho aqui. Então um já olha aqui, porque se eu não cuidar do Gabriel, e o Gabriel não cuidar do Oliva, amanhã os caras vão entrar na nossa casa. Que hoje, se a gente for avaliar assim, o efetivo da Força de Segurança, não é o ideal. Tanto é que a gente foi entregar um ofício para o comandante Pelosato no ano passado, e aí o comandante ele comentou que há uns 20 anos atrás tinha média de 20 mil policiais. Hoje, acho que uma média de uns 13 mil, não sei se chega a 15. Eu sei que eu conversei com o comandante, ele falou que, falando de Joinville, né? Sim. Ele falou que hoje em Joinville nós estamos com um efetivo menor do que na década de 90. Exatamente. Pensa, aumentou a população, diminuiu o efetivo. Inclusive, eu sei um pouco disso, porque o 8º Batalhão,
Ele pega do centro para a região norte. E o 17º do centro para a região sul. Então, o 8º Batalhão, que a gente tinha mais contato, porque eles têm 3 turnos de trabalho. Sim. Né? Uma população do 8º Batalhão atinge uma população de uns 300 mil pessoas. Por turno, eles têm em torno de 75 policiais para dar atendimento, porque tem a folga, tem escala, tudo isso aí, né? Então, por turno, tem 75 policiais para atender 300 mil pessoas. E viaturas, tinham na época um total de 30 e poucas viaturas. A maioria estava em manutenção. Não sei como é que está hoje, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Sim. A questão do turno de trabalho, né? Tudo bem que também a gente também tem que entender que hoje a gente tem um fator da tecnologia que também ajuda, né? Sim, as câmeras. Então, hoje você tem câmera, você tem o acesso à informação mais rápido. Sim, mas tem que ter monitoramento, né? Tem que ter gente monitorando. Tem que... E a saída para atendimento também. Sim. E daí existe a questão... Mudou isso é só um outro fato, que eu uma vez eu escutei isso, e mudou o estilo do atendimento, né? Então, antes o policial militar, ele atendia quase tudo, né? Ele era de psicólogo, enfermeiro, né? Ele fazia tudo. E hoje, cada vez mais, ele está específico para a finalidade dele de segurança, né? Então, hoje você tem um SAMU que atende, você tem um bombeiro que atende uma ocorrência, você tem guarda de trânsito, você tem apoio de guarda municipal, mas mesmo assim é muito pouco efetivo, né? Inclusive tem os policiais que estão afastados por depressão, por tratamento de saúde. Existe muita questão psicológica aí nessa profissão, né? O pessoal se afasta por... E muito, barra pesada. Não, e muito essa sensação do enxugar gelo, né? Porque o cara vai lá, prende o indivíduo e no outro dia o indivíduo passa tirando o sarro dele. Você me prendeu e agora eu tô né? Então, o psicológico disso daí é muito forte. Isso. Né? Então, tem um alto índice de afastamento, sim, na corporação por conta disso. E aí até justamente esse ofício que a gente entregou daí junto, a gente fez esse ofício junto com as entidades, que é aquele sentido de o problema hoje é o mesmo. Então, onde que a gente precisa fazer essa união de forças. Então, aí conversando, né, entreguei daí esse ofício para o Ministério Público, o Dr. Ricardo Paladino, aí ele falou, a gente também precisa pedir para Polícia Civil, Polícia Científica e Bombeiro Militar, né? Então, a Polícia Civil está vindo mais 25 pessoas para temporários, né, que já estão vindo, então vai ajudar bastante na parte administrativa ali, né? Para a Polícia Civil, quer dizer, Polícia Militar, para a Polícia Civil são mais 300 agentes, né, que o governador já deu aval. Para a Polícia Científica, acho que foi essa semana mais 60 agentes, que até justamente a Polícia Científica precisava de mais médico legista, a Polícia Civil precisava de mais, tanto é que hoje vamos botar assim, hoje como o problema maior hoje está na parte virtual, né, a cibersegurança. Tanto é que hoje a Polícia Civil tem um índice maior de problema do que a própria Polícia Militar, que hoje as maiores ocorrências justamente está no mundo virtual, né, na parte... Então, os crimes, golpe, né? Exatamente. Você vê hoje a quantidade de golpe que a gente tem, né? É comparável com antigamente. Hoje, eu falo, é ligação que você tem que se preocupar, é boleto que aparece, né? Hoje a gente tem aquele controle do banco que você tem o DDA, né? Que é os boletos que vem automático. Você tem que ficar filtrando para saber se realmente o boleto é seu ou se alguém mandou um boleto para você, você vai lá e acaba e paga. Porque às vezes até o link, né, da própria agência, o link original e o link que é falsificado é o mesmo. Sim. Só que eles usam uma letra diferente, então você vai ver, não, é o mesmo. E aí você acaba clicando ali e acaba tendo esse problema. E os advogados estão sofrendo aí por muita ligação falsa, se passando por advogado, né, para os clientes, dizendo que foi liberada uma verba, do processo e tal. Os caras, eles monitoram todos os processos dos advogados. E usam a foto do advogado do WhatsApp com outro número, entra em contato com a pessoa, se passando pelo advogado.
Eu tenho um caso lá de Barra do Sul, que eu atendi essa senhora lá, uma senhora de 70 anos, uma velhinha já. aí ela foi... Tá na flor da idade. Ela foi induzida a erro, porque um cara se passou por um advogado de um antigo processo dela, e o cara dizendo que ela tinha ganho a causa, que ela tinha um valor para ser levantado, queria passar um link para ela clicar no link, tudo pelo WhatsApp. Ela viu a foto do advogado ali, acreditou, mandou o link, ela clicou, o cara acessou o aplicativo do banco dela, e o cara fez a limpa, levou R$59 mil da conta dela. Meu Deus, pensa. Uma pessoa humilde, né, idosa. Eu tive que entrar com ação, porque com o banco, negociação amigável não tem, né? Eles não devolvem o dinheiro. Difícil. Tu tem que entrar com ação. Vamos botar assim, né? Hoje, por exemplo, assim, você compra um produto, né, no Mercado Livre e eles têm um código. Você tem que entregar aquele código pro entregador para o entregador poder entregar aquele seu produto. Dentro do, né, no âmbito, né, da OAB, se o advogado, digamos assim, tem um código específico entre o advogado e o cliente, a hora que o advogado vai ligar... Uma senha, isso aí eu tenho com meus clientes. E daí assim, até para você eu dou uma entender, senha para né? ele. Para ele, se alguém entrar em contato dizendo que sou eu que estou entrando em contato, então ele tem que pedir a senha. Sim. E a gente está acostumado com isso aí, né? Senha e contrassenha, né? Aí para poder se certificar que sou eu que estou entrando em contato, né? Mas eu queria dizer mais, sobre o 5º Constitucional que você falou. Eu penso assim, eu sou advogado há 40 anos, e depois que o advogado entra e vai ser desembargador, ele entra no sistema do Tribunal de Justiça. Ele vira desembargador. Certo? Aí ele adquire um status de desembargador. Status quo. Deixa de ser advogado. E ele também não pode criar leis, ele tem que cumprir o papel dele de desembargador, julgar processos que vão para o tribunal, ser relator de processos e tudo mais. Ele tem uma assessoria, né? Sim, sim. E eu vejo assim, que muitos advogados que viram desembargador por uma questão constitucional, eles esquecem da carreira de advogado. Vira desembargador. É como o Superior Tribunal Federal, lá, o Supremo Tribunal, né? O cara é nomeado, era advogado do Lula, vira ministro, aí ele vira ministro, vira o representante de Deus na Terra. Só que ali é o famoso QI, né? Quem indica, né? Esse não é e daí... Então, teoricamente, uma pessoa que tinha que estar representando a classe, vamos se falar assim, é isso que você está falando, né? Um cara que tinha que estar pensando sobre a classe advocatícia, na verdade, ele esquece que ele já foi advogado. Sim, até para atender advogado é problemático, tem que marcar audiência, tem que ver qual é o assunto, porque passa por uma triagem ali, uma assessoria, né? Para tu chegar e abrir a porta do desembargador, que era advogado, é complicado, não é fácil. E eu sei porque não foi a lógica que foi feito, que era para ser essa figura, né? Era pelo contrário, né? Era para você ter uma abertura mais tranquila com uma pessoa que já foi da classe, né? Sim, Então, não pensa muito que vai resolver nossos problemas. Ajudar, né? Depende também, é claro, da pessoa, né? O perfil da pessoa. Tem aquele desembargador que é mais porta aberta, né? Não é porta fechada. Eu, desembargador, é por isso que o meu chama Contando História, né? Eu tenho história sempre para contar. Eu tenho uma história, eu trabalhava numa empresa, uma distribuidora de gás, lá na Grande Florianópolis. E aí o proprietário da empresa contratou um escritório com 2 advogados novos, bem novinhos, assim. Tinha 1 ano que tinha tirado a OAB. E ele já é um cara muito experiente, né? Eu falei, mas só uma pergunta, você não tem um escritório com o pessoal mais experiente para você contratar? Ele falou, não, Gabriel, o pulo do gato é porque esses caras se criaram
junto com a turma que é desembargador hoje. Os pais deles, eles conviveram. Então, os principais desembargadores aqui do estado, eles se criaram junto. Então, quando a gente tiver um problema, a conversa vai ser diferente lá. E não deu outra. A gente acabou tendo um problema lá de um teleentrega que foi preso e teve que chegar para o desembargador, porque o cara ele foi preso por corrupção, né? Eu também gosto de contar essa história sobre a história de corrupção. As pessoas não têm ideia do que é ser preso por corrupção. É um crime inafensável. Quer dizer, o delegado não vai poder liberar, vai ter que esperar um juiz para liberar. Daí o coitado foi preso por conta de R$10. Pensa, preso por causa de R$10, ficou 45 dias preso. E aí o desembargador que soltou ele, porque o juiz com um monte de processo, né? E aquele não era um processo de urgência, foi, né? E aí, como era um pai de família, ele que sustentava, ele tinha 8 filhos, pensa, 8 crianças. O mais velho tinha 8 anos. Então, tudo escadinha, né? Dependia do cara. E daí o cara preso é questão de passar fome, né? E aí a gente acionou o desembargador por conta da facilidade ali dos advogados e conseguimos liberar o cara para trabalhar. Então você vê a figura aí. Me lembrou agora a história de você ter a proximidade com o desembargador, como é que faz a diferença. Se a gente não tivesse esses advogados que tivesse sido criado lá, pode ter certeza que o cara tinha ficado preso mais uns 6 meses, pelo menos, para conseguir liberar ele. É engraçado, eu ia lá visitar ele, e daí a gente chegava, era a antiga delegacia que tinha do lado do Orlando Scarpelli. E aí tinha a cela lá. A cela era para 4 pessoas. Tinha 40. Mas se cabe 40, tá bom. 40. Aí eu ia falar... Bem feito para eles. Não, mas aí o engraçado que era assim, engraçado entre aspas, né? Mas assim, eu ia lá chamar ele, eu ia lá falar com ele, né? Para avisar que tava tudo bem, que a gente tava dando assistência. Por fim, eu fiquei dando assistência para a família dele, né? Porque ele era um teleentrega nosso. E eu, na verdade, tava preocupado com os filhos dele, né? 8 filhos passando fome. E aí os ladrões falavam assim, eles achavam que eu era advogado. Não, doutor, a gente está cuidando bem dele, que a gente sabe que ele não é do crime, ele está aqui só... Superlotação. Mas deixa eu contar, eu não atuo no crime, eu sou mais trabalhista, civil, família, né? Mas aconteceu um caso que eu tive que entrar nessa área do crime. Para atender um cliente teve um problema criminal. E daí eu comecei a tentar resolver, né? Como advogado, que a gente atua em várias áreas, a gente tem trânsito também. E daí eu comecei a conversar com um advogado criminalista. Tenho uma experiência. Inclusive foi meu aluno na faculdade. E daí fiquei sabendo o seguinte, para você chegar lá em Brasília e bater na porta de um ministro do STJ, tu tem que ter um lobby. Um advogado aqui do interior, Santa Catarina, para tu chegar lá em Brasília e conversar com o ministro, é complicado. Não é fácil. Então, eles usam um lobby. Esse pessoal da área criminal. Lobby, o que é? Um cara que só faz isso. Agenda audiência. E tu sabe quanto é que ele cobra para agendar uma audiência? Isso é o advogado que falou para mim. R$37 mil. Meu Deus do céu. Para agendar um contato com o ministro. E daí, o advogado criminalista aqui de Joinville, da região, né? Ele tem que cobrar, porque ele não vai pagar do bolso dele, tem que cobrar do cliente. Ele cobra a passagem aérea que vai para lá, o hotel que ele fica. Então, para ele fazer um recurso no STJ, é mais de R$100 mil que o advogado cobra na área criminal. Eu não sabia disso, né? Então, porque às vezes tu tem que bater um papo com o ministro lá, explicar a situação, às vezes até com o assessor do ministro. Mas eu tive um caso que foi lá para Brasília, e aconteceu isso, a gente pagou 50 mil para o advogado para a gente conseguir ter, para ter uma conversa, para conseguir ter um entendimento. Nesse 50 mil está embutido o cara do lobista. Né? Então é assim que funciona. Mas e é certo pagar isso? Não é certo, mas é a prática. Então o pobre não tem vez.
não tem acesso. Até justamente, né, eu conversei um pouco com a doutora Vanessa Cavalazzi, que é a Procuradora-Geral de Justiça, né? E até dia 19 eu fui em Florianópolis, que eu tive uma reunião com a Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, junto com o doutor André. Ele é bem relacionado, eu vou precisar fazer amizade com ele. André, né? E nós vamos ter um seminário do CONSEG em dezembro, ó, e até justamente fui convidar o Ministério Público para participar também, que isso é importante, e também falar um pouco sobre segurança pública. Mas aí eu vou falar de que forma que eu consegui chegar nesse ponto, né? Justamente, né, quando eu entrei no CONSEG, eu entrei para tentar achar uma solução de um problema, que a gente viu que dentro de uma situação ali, vamos botar na lei, né, que é um problema, conveniência que fica aberto pela madrugada, ferro velho que fica aberto pela madrugada, já foi quebrado um total de 20 câmeras, aqui próximo de casa, ali, né? Então a gente fez abaixo-assinado, inquérito histórico da Polícia Militar, que o Unicomércio tem mais de 100 ligações, juntamos tudo isso, fomos conversar com o Capitão Rigo. Capitão Rigo sobre as quebras das câmeras, para tentar achar uma solução, né? Também não consegue. Fui para o Ministério Público, o Dr. Cássio, 14ª Promotoria, aí o Dr. Cássio também não consegue resolver, porque hoje, aquele sentido do comércio de conveniência, trabalho de porta fechada. Então você não consegue associar perturbação ao sossego, o comércio, mas sim os transeuntes. E por último foi para o Dr. Ricardo Paladino. O Dr. Ricardo Paladino chegou para mim, Ivo, pensei no caso de vocês, mas nesse momento a gente não consegue resolver. Eu posso, uma canetada, mandar fechar, só que diante da lei sou obrigado a voltar atrás. Bom, nós temos um problema, agora vamos tentar achar uma solução, né? E a solução, conversando ali com o Dr. Ricardo Paladino, é uma união de forças, né? Então, onde que a gente está tentando fazer essa união de forças, justamente o Gabriel Carrara participou de uma reunião que a gente teve no dia 30/6, que como a gente está tentando resolver um problema, até o presidente Mafra tinha me ligado, ó, pedindo o apoio de uma associada, que fica próximo aqui da Rua Cegonha. E eu falei, presidente, o problema que vocês estão tendo é o que a gente está tendo, então vamos fazer essa reunião em conjunto. Fizemos. Foi o Gabriel Carrara, foi o secretário-geral do OB, Dr. Guilherme, o presidente Mafra, também estava o coronel Cota, o Paulo representando a Secretaria de Segurança Pública, estava o presidente da UDESC, da ASDESC, né, de síndicos, o presidente de imobiliária, o Gustavo, Augusto, aqui da CIG, né, nós consegues e mais alguns ali. E a gente viu que justamente aquele problema que nós temos alguns problemas em comuns. Então, justamente, a gente fez esse documento, então, o doutor Guilherme, aqui do OB, ajudou a fazer, e de que forma que a gente está fazendo aqui, seu Oliva? Tentar fazer isso institucional, até para não ter uma posição política, né? Que a gente precisa hoje é uma união de forças para tentar achar uma solução em conjunto, né, no coletivo, né, que se for partir na parte política, uma posição partidária, a coisa não vai para frente, né, a gente sabe que a coisa não vai, mas a gente precisa de todos. Então esse documento que a gente fez, a gente vai entregar para todos os vereadores, o Capitão Rigo vai marcar uma reunião com o prefeito, né, também para a gente entregar, prefeito, o Gilberto Leal também, secretário, a Sama, e se não me engano, acho que é o William, que é o secretário econômico. Então, tudo que a gente fez isso, e justamente vendo o Ministério Público, a doutora Vanessa Cavalazzi, que ela está fazendo o quê? O Prioriza. Prioriza, até no dia que eu tinha uma reunião com o doutor Ricardo Paladino, foi adiado porque a doutora Vanessa esteve aqui, que fizeram aqui a Prioriza aqui em Joinville, né? Então, o Prioriza, como é que eles fazem? Eles vão na cidade. Então, toda a equipe do Ministério Público, né, então eles vêm, Procuradoria-Geral de Justiça, e primeiramente eles falam o quê? Quais os problemas que nós temos na cidade, né, pontuam os problemas que tem ali junto com o Ministério Público, depois de que forma que vai ser resolvido, né? Então, naquele sentido, achar o problema e de que forma que vai ser resolvido. E justamente, e por último, a doutora Vanessa sempre fala a sociedade civil.
né? Que até justamente a gente teve um seminário aqui no OB sobre segurança pública, junto com a Faculdade Católica, que é aquele sentido, a gente se assusta de determinadas situações, né? Onde que o juiz abertamente fala que adentra dentro de uma favela, né? Para falar sobre segurança pública dentro da favela. Mas nós temos também o doutor Daniel, do Ministério Público Federal, que falou: o que a gente precisa hoje é uma sociedade civil organizada. Então, a partir do momento que se você tiver a sociedade civil organizada junto com a força de segurança, essa união de força, todo mundo ganha. Né? Então, justamente daí aí eu vi, né, que a doutora Vanessa vem fazendo, e eu mandei um e-mail daí para eles, né? E conversei um pouco com ela, e aí fui lá em Florianópolis conversei daí com o doutor Andrei. Então, assim, hoje a gente precisa entender que o Ministério Público também é uma forma da gente poder ajudar. Que a gente vê, né, o Ministério Público aqui, doutor Cássio, doutor Ricardo Paladino, que a gente mandou esses documentos, então ele já em pronta resposta, já olha, a gente está tentando isso, aquilo, outro, tanto o próprio GAOP, né, o GAOP que hoje o prefeito também fez, então foi naquele sentido assim, olha, o pessoal está cobrando, como é que a gente vai fazer? Não, vamos fazer um... eu falo que nós, enquanto sociedade, a gente tem que ser o provocador. Sim, nós precisamos fazer isso. Porque senão, o agente público, de novo, eu vou falar, ele vai entender que está tudo bem. Sim. Se a gente não for o agente provocador, não vai acontecer. Então, a gente provoca, o agente público vai se sentir incomodado, né? E vai tentar buscar solução. Né? Então... Provocar mudanças. Mas de que forma que a sociedade possa até, talvez, de uma forma mais eficiente, traz um problema, mas também leva a duas soluções. Sim. Né? Não adianta você só cobrar. Traz um problema, mas também leva a duas soluções. Olha, nós temos esse problema aqui. Quando a pessoa me traz problema, eu a provoco para a gente pensar, ok, e qual a sua sugestão? Né? Porque o problema é fácil de a gente levantar e achar, mas aí eu falo, qual que é a sugestão? E pode ser que em algumas vezes a pessoa tem uma solução melhor do que qualquer outra pessoa, porque Sim. Ela está sofrendo ali, né? A solução de repente é pôr uma cerquinha, vou dar um exemplo, né? Ali já resolveu o problema. Então seria uma forma fácil de a gente resolver. Que até justamente, né, ontem teve um podcast aqui na Faculdade Católica, conversando com o presidente aqui do Boa Vista, né, já estão vendo também aqui com o SEC do Centro, para a gente tentar fazer uma reunião sobre essa parte de moradores de rua, né, que a gente sabe que nós temos um grande problema, que ano passado era 425 moradores de rua, hoje já está mais de 1.000. Então, se a gente não tiver um determinado controle, né, isso daqui ano que vem vai estar 1.500 a 2.000 tranquilamente. E aí, quem sabe, né, até aproveitar o seu Oliva aí, que também está nesse trabalho, quem sabe até convidá-lo no dia, né, que hoje a gente precisa fazer de que forma? É uma união de forças para a gente poder achar uma solução. Né, que a gente precisa trabalhar aqueles pontos assim, PSRs, que é o pessoa em situação de rua, saúde, que realmente, mas também precisa trabalhar sobre segurança pública e perturbação do sossego, que hoje, se a gente for avaliar o problema que nós vamos ter aí para frente, a segurança pública vai ser um peso grande. Se a gente não conseguir trabalhar na própria fala, vamos botar assim, né, como até eu tinha passado para o comandante Pelosato, nós precisamos trabalhar de que forma? Como a gente consegue separar o joio do trigo? Que hoje a lei, né, você entende bem mais do que nós aqui, a lei foi baseada na boa-fé. Então, você tem aquela diretriz para você seguir, então a lei você vai seguir esse caminho, para você abrir seu comércio. Mas a partir do momento que você entra nessa bifurcação, começa o problema. Isso foi até um ponto que até o próprio Ministério Público passou, o doutor Cássio aqui. Hoje é autodeclaração. Então, hoje você pode abrir um comércio, justamente pelo aplicativo, né, o celular. Então, vamos botar assim, conveniência ou ferro velho, que é uma lei de baixo risco. Então, você bota ali, vamos botar uma conveniência. Então, baixo risco, né, para vender bebida, você manda passando, de baixo risco, ou libera o alvará. Mas a partir do momento que você libera o alvará, começa o problema.
Aí você libera o alvará, beleza, daqui a pouco tem denúncia. Aí a SAMA vem, vai fazer a fiscalização, olha, você tem que arrumar isso aqui 90 dias. Aí não resolveu, mais 90 dias, uma autuação. Não resolveu, mais 90 dias. Aí chega aquele momento assim que você, olha, não tem mais recurso agora, a gente vai embargar o alvará, a gente vai cancelar o alvará. Questão de 2, 3 anos. Por isso que é importante, né, o que a prefeita aqui de Camboriú, né, ela propôs junto com a força de segurança, aquele sentido. Aquele comércio que vem trazendo problema que a força de segurança sabe, a prefeitura sabe, então você consegue trabalhar de forma de imediato, né? Resolver o problema já rapidamente. Até porque para não prejudicar o bom, né? Sim, exato. Porque o problema é que, senão daqui a pouco a gente começa a criar lei que vai dificultar a livre iniciativa, vai dificultar a pessoa de bem, e o intuito não é essa. Não. A lei, ela tem que, eu sempre vejo, ela tem que dificultar a vida do cara que anda errado e facilitar a vida do cara que anda de bem. Para mim, a lei, o melhor olhar para mim da lei é esse. Quer dizer, o cidadão de bem, ele vai ter trânsito livre. O cara que não é um cidadão de bem, ele não vai conseguir caminhar, né? Quer dizer, exatamente. Vai ficar travando. Vamos botar assim, né? Vamos botar aquele ponto específico que vem trazendo problema, né? Vamos botar esses comércios que trabalham pela madrugada para ou venda de droga ou compra desses materiais, né, de furtos. Então ali você sabe que no entorno há uma quantidade de insegurança, no entorno há uma quantidade de pessoas em situação de rua, porque eles vão onde quer o benefício, né? Como o delegado Rossi comentou, a pessoa não vai furtar uma grade aqui no centro e vai lá no Vila Nova com aquela grade nas costas. Não, ele vai furtar aqui, que ele sabe que no entorno tem quem compre, né? Que justamente o problema às vezes não é quem rouba, mas é quem compra, né? Mas justamente isso, a própria prefeitura também já estão fazendo um trabalho já justamente sobre isso, tanto é que melhorou bastante, né? Junto com o trabalho do GAOP, né? Com essa união de forças, então já resolveu bastante. Só que diante dessa que a migração, né? Que a migração é ruim, é positivo, né? Que tanto é que a Joinville, se não me engano, acho que é 30% é joinvilenses, os demais são imigrantes, mais 70%. Ou menos. 70%. Então, assim, mas o problema são essas pessoas, né? Vamos colocar, não vamos, né, parear a mesma situação, mas vamos botar assim, hoje, um pitbull, né? A parte do animal. Hoje, um pitbull, você tem que ter um cuidado. Se o seu cachorro, que é um pitbull, pular o seu cercado, que morder, o vizinho mordeu a pessoa na rua, olha a responsabilidade da pessoa. Aí vamos botar um PSRs, né, que está acontecendo bastante de pessoa está indo, principalmente senhoras e crianças, e a pessoa vai lá e esfaqueia, ou bate, derruba, né? Então nós temos, então por isso que a gente precisa pensar na parte social, né? Que a gente precisa separar aquela pessoa que a gente tem possibilidade de ajudar e aquela pessoa que realmente assim há uma problemática de deixar na rua, a gente precisa achar uma solução para isso. Sim. Porque senão o que acontece é, como você falou ali, a família já está com medo de sair na rua para caminhar, né? Você hoje já não vai no centro, porque hoje você vai no comércio, cheio de morador de rua, daí o pessoal vai ficar te abordando. Ô tio, me dá um dinheiro aí. Ô tio, me dá um café. Né? Então a pessoa se sente inseguro com isso. Não? Deixa eu te contar agora, acho que nós já estamos no finalzinho, né? Semana passada, no domingo passado, à tarde eu fui levar o lixo ali na frente, porque o caminhão passa no comecinho da noite. E daí veio um cara, um PSR, né? Isso. Eu não gosto de chamar de morador de rua. Esse PSR é bom. Gostou da terminologia? Gostei. Aí veio o cara, ô tio, me arranja um pouco de comida. Eu nunca nego comida para ninguém. Mas eu estava tão irritado que tinham entrado na minha casa. Sim. Dias antes, acho que eu te falei isso aí, né? Uhum.
O cara ficou de 3 a 4 horas dentro de casa e eu não ouvi nada. A gente dorme em cima, é um sobrado. E ele entrou pela porta dos fundos, ficou dentro de casa 3 a 4 horas, porque eu vi isso por causa da câmera do vizinho, que eu fui monitorar depois, porque ele saía pela porta da cozinha da frente, levava as sacolas com as coisas que ele roubou para o outro lado da rua, voltava, carregava a sacola, levava de novo, certo? Voltava, e assim ele ficou da 1 da manhã até as 4 da manhã. Caramba. Fazendo isso, dentro de casa. Comeu, fez omelete dentro de casa, comeu pizza, bebeu, levou o que tinha na geladeira de carne congelada, tudo ele levou. Né? E eu estava irritado com isso. Aí eu disse para o cara, bicho, eu sempre dou comida, mas essa vez minha vou cota dar, social está não baixa. vou dar comida para você, porque vocês estão aprontando, vocês acabaram com a segurança do cidadão. Aí o cara quis estender a mão para mim, eu não dei a mão para ele. Aí foi domingo à tarde. Na segunda-feira de manhã, quando a gente vai limpar o pátio e tal, eu verifiquei que o nosso portão estava quebrado. Ele quebrou o portão no meio, assim, é portão de ferro, e é claro, estava meio enferrujadinho ali no meio. Ele quebrou no meio o portão. Estava jogado o portão no chão. Só pode ter sido ele, como vingança, né? Como retaliação. Porque eu moro, como disse, há 48 anos ali, nunca ninguém quebrou o portão. Sim. Então, a minha suspeita é que aquele cara que fez o ato aí, de vingança. Aproveitar até o seu gancho, justamente foi um ponto que eu entrei, né, dentro do Consegue. Eu estava arrumando o pátio, né, que nós temos o prédio, onde eu cuido, tem mais o pátio, então tinha uns ferros ali, né? Então veio o rapaz ali, dá um dinheirinho, eu falei, cara, dinheiro eu não dou, mas se quiser, né, ajudar aí para te dar um troco, beleza. Aí tinha uns ferros ali, cara, quiser levar, pode levar. Beleza, ajudei. Ajudei ele, dei comida, dei café. 2 dias depois, me entraram no prédio. Olhei pelo monitoramento, foi aquela pessoa que eu ajudei. No dia que nós estávamos, né, no salão do imóvel, aí foi sexta, sábado, eu fui no sábado. No sábado, tem uma casa aqui na Rodrigo Lobo. No sábado, cheguei em casa, tinha entrado na casa. Na tua casa? Isso. Levaram comida, levaram um monte de coisa. Só pode ser. Entraram na sábado e entraram na segunda-feira também. A mesma pessoa, um cara que eu ajudei. Só no prédio que eu cuido ali já me entraram 6 vezes, me entraram agora na sexta-feira passada. Então, você hoje, fez boletim de ocorrência? Sim, então hoje eu você... Não, aí você gasta com concertina, com monitoramento, com grade, né, para você achar que você está seguro, mas não tá. Eu botei aquele CONTAG, né, com portão magnético. Um rapaz chegou ali, acho que não deu 5 minutinhos. Ele pegou, tirou aquele painelzinho, soltou o magnético, entrou, foi lá, levou a bicicleta. Então, vou gastar mais 300, 400 reais agora para botar mais uma grade em cima do portão. Então, no total, já gastamos aí entre quase 9 mil. E você não se sente seguro. E não é o problema da própria força de segurança que a gente tem que analisar. Não é o problema da polícia militar. Tanto é que aquele sentido hoje, se a gente for avaliar, um policial militar está atendendo quase 1.000 pessoas. Quase 1.000 pessoas um policial militar está atendendo. Por isso, hoje nós temos que também, né, por sorte, também nós temos a Guarda Municipal, que também vem fazendo um ótimo trabalho, né, até justamente sobre as câmeras. Até eu tinha conversado com o William, que é o secretário, o secretário econômico. Vai ser 3.000 câmeras que vai ser instalado, vai ser mudado essas câmeras que nós temos hoje. Mas como eu passei para eles, o próprio Capitão Rigo, se a gente não alterar a forma que a lei está hoje, principalmente aqueles comércios que trabalham pela madrugada, eles vão quebrar novamente. Como eu falei, se eles colocar uma câmera essa semana
naquele ponto específico onde que é o problema, questão de uma semana quebra. Então nós temos que avaliar de que sentido, né? Você na parte jurídica, até eu tinha passado para o Capitão Rico, vamos botar assim, hoje a lei para você, principalmente com a conveniência, né? Você tem que vender a bebida e a pessoa ir para casa. Então você não pode consumir na frente, né? Mas a partir do momento que você libera o consumo na frente. Tanto na frente quanto dentro do estabelecimento. Exatamente, né? Principalmente a venda de droga, acaba na frente. Então, as quebras das câmeras, que foi quebrado da prefeitura, foi quebrado 20 câmeras, foi porque as câmeras pegavam a imagem do comércio, onde que o pessoal vendia a droga, né, o consumo. Tanto é que nós temos o histórico. Né? Nós temos o histórico ali. Então, até onde que eu passei para o Capitão Rigo, a responsabilidade objetiva. Né, para a gente tentar associar o próprio comércio com... Né, então, o que a gente pode fazer? Até conversando com o William, uma limitação do horário aqui em Joinville, não sei se vai ser possível de imediato. Vamos botar em Camboriú. Né? Eu acho que o grande... É aquilo que eu te falei. É a liberação das câmeras de segurança pelo estabelecimento. Exatamente. Você quer funcionar 24 horas? Você tem que liberar suas câmeras de segurança dentro do seu estabelecimento. Amarrar, né? Amarrar nesse sentido. De novo, um cidadão de bem vai ter preocupação de liberar? Não. Quem que vai ter preocupação? Quem não é cidadão de bem. Tanto é que até alguns condomínios, agora foi aprovada uma lei onde que alguns condomínios possam estar cedendo na imagem para a força de segurança. E quanto mais a força de segurança tiver mais olhos, né, facilita. Naquele sentido, assim, na rede de vizinhos, né, que hoje a rede de vizinhos que mais está funcionando dentro aqui de Joinville é aqui do Bom Retiro. Então, o presidente ali, Alfredo, conseguiu fazer um trabalho bacana, né? Então, teve uma situação ali que furtaram um carro. Então, furtaram o carro ali, ó, já estava comunicando, ó, tá passando por aqui, tá passando por lá. Então, a polícia conseguiu interceptá-lo na frente. Então, esse é aquele sentido de eu cuido do Gabriel cuida do seu Oliva, o seu Oliva cuida de mim, e a gente, um cuida do outro. Que a gente tem que entender que a força de segurança, a polícia militar, a guarda municipal, ele não vai conseguir estar 24 horas, né, com você. Mesmo vamos botar assim, na segurança privada. Mesmo assim, não vai conseguir. Agora, se a gente ter aquele sentido de você, né, eu sei mais ou menos, o Gabriel está trabalhando agora. Então, Gabriel, tem uma movimentação aqui. É por isso que a gente fala que, na maioria das vezes, a cidade pequena, ela tem uma sensação de segurança melhor do que uma cidade grande. Porque a cidade pequena, ela tem menos efetivo, mas ela tem um efetivo que é muito mais forte. É o vizinho. É um cuidando do outro. Exatamente. A gente se conhece. Porque um conhece o outro, né? E hoje, dentro da cidade, a gente não tem aquele contato, às vezes, com o vizinho, que isso é importante. Se esfriou, né? Turma, o papo aqui vai longo. Se a gente deixar, a gente fica a tarde toda, né? É um assunto gostoso, é um assunto que requer muita atenção e muito disso que vocês fazem, né? De estar trabalhando e pensando como é que pode se melhorar. Então, eu vou, para finalizar, vou dar um tempinho aí para vocês dar as palavras finais aí e deixar provocativa para vocês voltarem. Então, primeiro, Ivo, palavrinhas finais aí, para engrandecer o nosso podcast. Até só para complementar aqui, né? Dentro do... a gente está falando aqui na parte de... Comentou ali sobre a parte de corrupção, né? O Ministério Público está começando a lançar o Educando Cidadão, né? Que o educar tem que começar lá de baixo, né? Educar as crianças, educar os jovens, para que a hora que ele for crescer, seja uma pessoa mais responsável, né? E às vezes é aquele sentido, o fular a fila, né? Então, são os pequenos detalhes, né? Parar na vaga do idoso. Exatamente, os pequenos detalhes que acaba a gente, né, favorecendo que aquilo vai crescendo, Sim. Que a gente acaba não favorecendo a própria corrupção nesse sentido. Sim. Então, Gabriel, quero aqui agradecer a oportunidade, né, de falar um pouco sobre o CONSEG, né, sobre aquela união de forças, que hoje a segurança pública depende de todos. Né? Então, está lá na Constituição. Exatamente. É um dever do Estado e responsabilidade de todos. Exatamente. Então, o que a gente precisa hoje é uma sociedade civil organizada, junto com a força de segurança, para que a gente possa
um bem comum de todos, achar uma solução, né? Quem pode nos ajudar hoje são os vereadores. Então, de que forma que nós, sociedade, podemos ajudar a Polícia Militar a poder nos ajudar? De que forma que nós, sociedade, podemos ajudar os vereadores a poder nos ajudar? É cobrando. Cobrar, né, naquele sentido, cobrar mudanças, né, trazer um problema, mas trazer também duas soluções. Não adianta você só criticar. Vamos criticar, mas vamos trazer soluções para que realmente assim a gente possa achar uma solução em conjunto. Ou a gente precisa pensar de que forma? É no coletivo. Se o individual todo mundo perde. Agora no coletivo todo mundo ganha. Eu ganho, você ganha, o seu Oliva ganha, todos nós ganhamos. Então, obrigado pela participação aqui e obrigado também pela presença aqui do senhor Oliva. Né? E eu que agradeço. Obrigado, Ivo. Obrigado por todo o trabalho aí que você faz. Mestre Oliva. Bem, muito obrigado também, né, pela presença aqui do Ivo, né? Ele engrandeceu aqui a conversa e eu me coloco à disposição, né, como advogado, como OAB também, que eu pertenço ao OAB. Sim. E então os parabéns aí para o Gabriel. Aliás, hoje é o dia do anjo da guarda, né? Opa! Você é meu anjo da guarda, o anjo Gabriel. E espero que a gente retorne numa outra oportunidade, né, para conversar mais, contando história. Que não falta história, né, seu Oliva? Nesses seus 20 e poucos anos de experiência de vida, mais ou menos isso, tem um pouquinho de história, né? Exato. E também quero te convidar para uma reunião lá no nosso clube, né, para falar sobre teu trabalho aí também. Tá bom, agradeço. Já deixa o convite, a gente vai agendar. Tá, né? bom. Muito obrigado. E estamos juntos aí para as próximas. Tá bom, então. Muito obrigado. Muito obrigado. E você, que nos acompanhou até agora aqui, curta, compartilhe, comenta e espero você no nosso próximo podcast. Tchau, tchau!